todos, vamos hoje falar sobre constelações e sobre a mãe, não é? Temos a mãe e o pai para falar, mas eu deduzo que seja mais interessante fazer dois vídeos em separado e, portanto, falar sobre cada um deles. Então é muito giro perceber que quando nós olhamos para as constelações, e já de outro vídeo, quem não viu o vídeo anterior sobre as constelações, seria interessante olhar e ouvir. É muito interessante olhar para as constelações porque realmente é uma ferramenta que nos permite fazer um pouco do estudo da nossa ancestralidade e ultrapassar situações que são necessárias de ultrapassar, sabem? E para mim isso é super, super bonito, porque quando existe a possibilidade de transcendermos crenças, de transcendermos formas de estar, de transcendermos comportamentos, são ferramentas que nós queremos ter perto, ok? Não são ferramentas, por exemplo, as constelações não é uma ferramenta para estarmos sempre a fazer constelações. É uma ferramenta que eu, pessoalmente e profissionalmente, acredito que temos que ter um intervalo, portanto, temos que ter cerca de 4 a 6 meses de intervalo entre fazer uma constelação, está bem? Assistir é uma coisa completamente diferente, mas depois eu também vou falar sobre isto quando fizer o vídeo sobre fazer uma constelação em grupo ou fazer uma constelação individual e como é que isso se percepciona. Então, hoje vamos falar sobre a mãe, não é? E quando eu digo vamos, não é porque a Diana vai, é porque estamos todos aqui, não é? São vocês, é a energia que está aqui a amparar também esta comunicação que eu faço convosco. Então, é muito interessante perceber que a energia de mãe, apesar de que nas constelações é colocada como segunda, não é? Porque a primeira é a energia do pai, a primeira é aquela que nos traz esta visão do ir lá fora, do ir à descoberta do que está lá fora, não é? Então temos esta possibilidade de nos olharmos, não é? Deste olhar de pai. Contudo, eu quero muito começar pelo olhar de mãe. E vamos ver uma coisa, porquê? Porque mais do que a relação que nós temos com a nossa mãe, nós temos que perceber o que é que aconteceu na nossa infância, o que é que aconteceu no útero da nossa mãe, o que é que aconteceu quando foi o parto, o que é que aconteceu nos primeiros dias, portanto, no pós-parto, como é que aquela mulher se sentiu, aquela senhora se sentiu, quando soube que estava de bebê, quando soube que estava grávida. Então, nós temos que olhar, não é? E não é só a relação com a mãe, mas é toda esta envolvência que vai nos talhar emocionalmente, que vai nos hum, configurar, não é? Dentro da nossa própria personalidade. Então, se olhando assim de uma maneira um bocadinho, não é? E obviamente tudo o que eu falo aqui não dispensa, vamos para assim, não dispensa o fazer uma constelação para perceber realmente o que é que lá está por trás, ok? Eu vou sempre falar de coisas muito genéricas, porque cada constelação e cada vivência é uma vivência e é uma constelação. E mesmo o tema sendo o mesmo, a raiz dela pode ser completamente dispar, portanto, pode não ser a mesma raiz. Então vamos lá. Quando uma mulher sabe que está grávida, aquele primeiro pensamento, não é? Aquela primeira sensação vai ficar logo gravada na energia do bebê ou dos bebés. E o que é que acontece aqui? Nós, agora vamos agora culpar a mãe? Não, ok? Há aqui uma coisa muito bonita que eu gosto sempre de trazer que é quando nós olhamos e falamos de ancestrais, nós estamos a olhar para factos e a falar de factos, a falar daquilo que realmente aconteceu ou daquilo que é possível ter acontecido. Nós não estamos no modo de criticar o que aconteceu lá atrás, como se eles tivessem a obrigação de ter feito melhor, mas sim como estas pessoas fizeram o melhor que souberam com as ferramentas que tinham e também com o próprio desenvolvimento intelectual e emocional que tinham, não é? Uma pessoa que é traumatizada, nós não podemos estar à espera que ela nos vá trazer só paz e amor e luz e tudo maravilhoso, não é? Portanto, aquela pessoa, se não teve ajuda para ultrapassar o seu próprio trauma, naturalmente essa pessoa vai projetar esse trauma naquilo que nas pessoas que vão chegando, nas situações que vão chegando, portanto, e por aí fora. Então, olhando para esta questão da mãe, não é? Se aquelas célulazinhas dentro da barriga da mãe, não é? Começam logo ali a receber todos os inputs emocionais, energéticos, elétricos, que naturalmente o corpo da mãe lhe passa. Então, tudo o que acontece àquela mulher, desde o momento da concepção, vai estar na base da personalidade da pessoa. Então, muitas vezes, eu sinto coisas e sei coisas ou há sensações ou bloqueios que podem não estar muito visíveis ou podem não ser muito óbvios porque vêm da altura intrauterina, não é? Então, se aquela senhora, se aquela mulher
Se aquela mãe, foi rejeitada por algum motivo, sentiu-se desconectada, sentiu que não foi respeitada, isso vai estar na nossa personalidade, na gênese da nossa personalidade. Portanto, alguém que passa uma gestação ou a ser rejeitado pela mãe, ou mesmo que, imaginem, seja uma gravidez em que a mãe quer muito, mas o pai não quer, ou que o pai e a mãe querem muito, mas sentem que há uma energia de rejeição, de questões por resolver na envolvência, ou que não conseguiram passar uma gestação tranquila, passaram a gestação numa altura de guerra, passaram a gestação numa altura de mudança de casa, passaram a gestação numa altura em que tiveram que fazer mudanças na vida que causaram stress, isso é tudo ficar gravado, ok? Então, às vezes nós olhamos para coisas e andamos à procura de respostas, e essas respostas estão tão no ínfimo do ser, não é? Estão ali desde o primeiro momento da concepção, que às vezes é um bocadinho complicado lá ir, no sentido em que nós não tivermos assim alguma perspicácia neste olhar sobre a relação com a mãe. Porque a relação com a mãe não é só como é que nós nos damos com a nossa mãe. É também se fomos um filho desejado, se como é que foi o parto, como é que foi a gestação, se ela sentiu medo, se ela sentiu amargura, se ela sentiu incapacidade, se ela sentiu que era amada ou não era amada, se ela sentiu que era uma gravidez bem-vinda ou não era bem-vinda, se ela passou antes desta gravidez um aborto, se passou às vezes uma perda gestacional de 6 7 meses em que tem que fazer também um parto, e vem o nado morto. Portanto, há aqui muita coisa que está na base da nossa própria, gestação, não é? E que depois vem para a nossa vida em que nós nos apercebemos enquanto adultos e muitas vezes também enquanto crianças, de que há qualquer coisa que não, epá, podia ser mais fluido, podia ser mais fácil, podia ser as coisas de uma maneira um bocadinho diferente. Onde é que eu estou aqui bloqueado? Onde é que eu estou aqui, hum, desconectado de mim? Ok? E muitas vezes esta desconexão vem também da própria desconexão que a mãe sentia sobre si mesma e também, naturalmente, ao sentir-se desconectada sobre si, também não se sentia conectada a este bebê, ok? Outra coisa que também pode acontecer no útero da mãe é a existência de gêmeos. E quando, não é, nós temos que olhar para as coisas no sentido de, ok, pois, ok, isso eu hoje olho e vejo que é uma coisa que até, ok, é compreensível o que aconteceu lá atrás. Mas nós temos que perceber e temos que ter muita atenção numa coisa que é, quando isto aconteceu lá atrás, estas coisas que eu estou a falar, nós não temos a mesma maturidade emocional, intelectual, desenvolvimento físico. Nós não temos a mesma postura, não temos o mesmo cérebro desenvolvido, muitas vezes nem sequer um membro desenvolvido, não é? Está ali só o coraçãozinho a bater. Então, para aquela célula, para aquele conjunto de células, não é? Aquilo aconteceu. E aquele conjunto de células não tem maturidade para perceber como lidar com aquilo. Ok? O que é aquilo que eu estou a falar? É sobre estas sensações todas que eu tenho estado a falar até aqui, estas experiências todas, mas também, por exemplo, a experiência quando são gêmeos e de repente há um gêmeo desvanecido, há um gêmeo que decide que não, olha, afinal não vou encarnar, afinal vou ficar em stand-by, vai ser por aqui que vai ficar o meu caminho e eu vou partir. Em que muitas vezes este gêmeo é absorvido, não é, pelo irmão, ou pode simplesmente depois ficar ali, nem sequer ser visto nas ecografias e depois, na altura do parto, sair no expulsivo, saírem todos os líquidos que saem, não é, da bolsa. E muitas vezes os médicos nem sequer falam sobre isso, não é? Porque há ali uma pequena segunda, não é? Segunda placenta, mas nem se fala sobre isso. Portanto, é interessante perceber que aquela alma, aquelas células que ali tiveram e que um dia se transformaram nos adultos que hoje somos, sentiram aquilo tudo, sentiram também aquelas perdas. Então, muitas vezes as pessoas sentem vazios, sentem tristezas, sentem até mesmo momentos mais depressivos, hum, porque elas sentem saudade. Saudade de alguém, saudade de algo que não sabem do que é. E muitas vezes é deste irmão ou irmã gêmea que ficou pelo caminho. E que se calhar até era uma situação que a mãe sabia porque fez algum exame, ou porque o médico lhe disse, ou porque algum motivo, ou a parteira lhe disse, ou o parteiro. Hum, e é engraçado porque a pessoa, quando vê as constelações e se apercebe disto, de repente
se a mãe souber, é provável que a própria mãe lhe vá contar. E isto já me aconteceu em sessão, em que estávamos a colocar, né, porque naquele caso havia mesmo muitas perdas, muitos abortos, por vários motivos, que não vou trazer aqui, hum, e acabou por haver, portanto, nasceram duas meninas, uma que depois teve alguns problemas e outra que não, que se nasceu saudável, e foi ela que veio à sessão e disse-lhe: "Epá, sabes, há aqui mesmo energia de gêmeos, há mesmo aqui energia de gêmeos, estamos a falar de uma mulher de 50 anos, ok?" E ela: "Ai não, isso a minha mãe teria-me contado, isso teria sido falado, a minha mãe e eu damos-nos muito bem, temos uma abertura muito grande uma com a outra, portanto não haveria sequer essa questão." E a verdade é que passado algum tempo ela ligou-me a dizer: "Então tu não acreditas que a minha mãe chegou ao pé de mim como se, olha, vamos ali beber um café?" E disse-me: "Se os teus irmãos fossem vivos eram gêmeos." E portanto, quando as mães sabem, elas normalmente podem não partilhar, mas depois nós fazermos a constelação e percebermos que está tudo bem, sabem, existe. Então há que também trazê-los para o sistema, porque não deixam de ser filhos, ok? Eu sei que este tema era o tema da mãe, mas pronto, já é porque isto precisa de ser falado e precisa de ser trazido aqui a este vídeo. Então, muitas vezes há abortos que, por um lado, a mulher não sabe que está a ter um aborto e, portanto, acredita que é a menstruação que vem mais cedo, ou a menstruação atrasou por um stress, por alguma coisa, e afinal teve realmente um aborto, porque é muito pequenininho, não é? E não se toma em atenção, não se toma em conta, contudo, nas constelações. Como eu já disse, não é que as constelações sejam pró-vida, mas as constelações, quando falam de não há exclusão, da lei da não exclusão, nós temos que incluir todos, ok? Mesmo aqueles que ficaram pelo caminho. Então, muitas vezes nós andamos aqui, filhos únicos, epá, eu sinto, queria tanto irmão, ou sinto tanta solidão, e às vezes é mesmo estes abortos que não, estes bebés que não vieram, que decidiram não vir, ok? E depois aqui a questão dos abortos também é também muito sensível, porque reparem, as pessoas sentem muita culpa com a questão do aborto, quando na verdade o aborto é um acordo de alma, ok? Seja um aborto provocado, seja um aborto que seja espontâneo, é um acordo de alma, é porque aquela alma pediu àquela mãe, àquele sistema, para ter autorização, não é? Para entrar no sistema desta forma e também vir embora desta forma, no sentido em que era aquilo que era preciso para aquela alma viver. Ok? Então não há culpa, não há aqui, ai, podia ter feito diferente. Não, as pessoas fazem aquilo que podem com as ferramentas que têm, com a consciência que têm e com aquilo que precisam naquele momento. Ok? Muita compaixão e muito amor para estas pessoas que passam por estes processos, que também são lutos, e são lutos, muitas vezes, até o colo fica vazio durante muito tempo. Ok? E depois as pessoas que têm filhos a seguir, não é? Até se chamam agora os bebés arco-íris, portanto, que já nascem com uma segunda capa quase desta expectativa do que é que vai acontecer, se vai vingar, se não vai vingar. Isto muitas vezes é duro para a pessoa que vem e que fica, não é? É muito duro. É a mesma história do, eu só quero que os meus filhos sejam felizes. O ser feliz é muito duro, o ser feliz é, às vezes é uma grande expectativa. Mais vale dizer eu quero ser que o meu filho seja bombeiro, estou a brincar. Mas esta coisa do, eu quero é que a pessoa seja feliz. Né? E o ser feliz também muitas vezes é um objetivo para cumprir que para muita gente não é fácil de cumprir, não é? Por vários motivos, por motivos de situações que aconteceram na vida, mas mesmo pela própria palavra em si. O que é ser feliz? Não é? Qual é que é o caminho para a felicidade? Como é que isso se faz? Como é que uma pessoa se torna feliz? Então, pronto, então vá, voltando aqui um bocadinho atrás, esta coisa de tudo o que aconteceu antes, esta coisa da relação com a mãe, não é só a relação com a mãe, é muito mais profundo do que isso, é perceber o que é que aconteceu durante a gestação, o que é que aconteceu no momento do parto, se o parto foi um parto tranquilo, se foi um parto, ou até mesmo, vamos um bocadinho atrás novamente, se aquela mulher teve que ficar de baixa porque teve de repente uma situação que provocou ela ficar de baixa, se ela foi despedida na altura, se ela não foi cuidada, se ela trabalhava demais, se ela ficou a trabalhar até o momento do parto, se o parto foi bem cuidada, se foi bem acolhida, se teve uma equipa que a acompanhou, ou se foi um parto em casa e como é que foi, se também teve uma equipa que a acompanhou, se foi a parteira lá da terra, se como é que foi, não é? Portanto, é muito interessante nós fazermos este levantamento de informação, porque esta informação está no nosso sistema. Então, muitas vezes, a falta de autoestima, as preocupações, o stress, porque reparem, por exemplo, não é normal uma criança ser estressada, não é normal. Vá, vamos pôr assim, não é o estado normal do ser humano ser estressado. Não é? Então, se aquele ser humano é estressado, seja que idade que tenha, é porque de alguma forma aquilo
Quando estamos a falar de adultos, muitas vezes este stress vem de situações já vividas, mas quando estamos a falar de crianças, crianças com ansiedade, não é muito normal. Normal no sentido não é, não seria portanto, o que é que aconteceu àquela criança a nível traumático, não é? Tanto no útero da mãe, porque pode ter sentido aquilo tudo que também estava a sentir na altura daquilo que passou, como fora, como no momento do parto, como no momento de crescer, não é? Tudo fica. A criança, quando nasce, ela está totalmente alerta, tudo que está à volta, porque é algo novo, não é? É o aprendizado e aprendizagem, quero dizer, de muitas coisas novas, de situações novas, de impulsos novos, de cores novas, de coisas novas, toques novos. Portanto, há toda uma questão sensorial, emocional, visual, também a nível do gosto, não é? De sabores, de crescimento, que esta criança pela primeira vez está a sentir, não é? Então, nós temos que também perceber que há aqui uma vulnerabilidade em que tudo o que acontece fica gravado em nós. Bem, e isto, eu não estou a dizer isto agora para te sentirem-se culpados por causa de que não puderam fazer coisas melhores pelos vossos filhos. Não é isso. É vocês perceberem, isto não é sobre os outros, é sobre nós. É vocês perceberem que nós fazemos o melhor que sabemos, está bem? E mesmo por muito nós queiramos nos controlar do eu estou grávida, não quero estar a pensar nisto, não quero estar a pensar. Já estamos a pensar. Então não há aqui. Agora a questão é, como é que aquilo que a minha mãe pensou ficou aqui agarrado em mim? Como é que ficou aqui por trabalhar em mim? Ok? Mais neste sentido. Então, a mãe, a nossa relação com a mãe, além disto tudo que eu estou a falar, também tem aqui a ver com a forma como nós nos relacionamos com os outros, a forma como nós lidamos com o dinheiro e a forma como nós lidamos com o trabalho. Se eu tenho uma mãe em que eu tenho que provar constantemente o meu valor, eu vou levar isso para o meu trabalho também. Eu tenho que estar constantemente a provar o meu valor, eu tenho que estar constantemente quase a provar que eu mereço estar viva. Por favor, deem-me trabalho, por favor, paguem o meu trabalho. Portanto, há aqui muitas dinâmicas que estão hum, neste sentido de a relação que eu tenho com a mãe. Mas Diana, eu dou-me perfeitamente com a minha mãe, mas no meu trabalho não sou valorizada. Ok, há aqui uma questão para ir ver. Será que a nossa mãe se sentiu valorizada na altura que estava grávida de nós? Será que ela alguma vez se sentiu valorizada ao longo da vida dela? Será que ela alguma vez chegava a casa com um sentido de epá, hoje eu trabalhei, mas ganhei, mas fui valorizada, disseram que o meu trabalho foi bonito, foi espetacular e que eu tive bem? Se calhar não, se calhar aquela pessoa simplesmente foi trabalhar, não a tratavam bem, não cuidavam dela também emocionalmente, ou ela própria era uma pessoa que não se sentia realizada. Portanto, há muita coisa por detrás, não é? Isto, de forma geral, a mãe, a nossa relação com a mãe, também tem a ver com a nossa relação, ou interage diretamente com a relação que nós temos com o nosso trabalho, com o dinheiro e com as nossas relações. Agora vamos lá ver uma coisa. E isto aparece muito. Depois qualquer dia faço. Eu se calhar depois faço um vídeo sobre isto. Mas vou dar aqui um bocadinho este lamiré, como por assim dizer. Esta coisa do dinheiro, não é? Reparem numa coisa, olhem para a história da vossa família e vejam como é que é a história de ganhar abundância e prosperidade que a vossa família guardou ao longo do tempo. Não estou a falar dos homens, estou literalmente a falar das mulheres. Então, se na minha família eu talvez seja a primeira mulher que estou a ganhar dinheiro por conta própria e que não estou dependente de outra pessoa, há muita coisa que eu estou a quebrar. Há muita coisa que eu estou a fazer diferente. Então, pode haver muitos pesos por causa disso. Pode haver muitas histórias por causa disso. Então imaginem, isto acontece muito com os terapeutas e com os trabalhadores por conta própria, ou coaches, ou pessoas que querem, sabem que não querem trabalhar para as outras pessoas, são líderes e que querem avançar para a vida e muitas vezes é complicado. Então o que é que acontece? Então, ok, eu dou-me bem com a minha mãe, eu adoro o meu trabalho, eu adoro vender o meu produto, eu adoro atender pessoas, eu adoro tudo, mas epá, não consigo pedir dinheiro, não consigo definir um preço justo para o meu trabalho. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com muitas vezes não só com a mãe, mas também com a forma como o feminino, especialmente mulheres, feminino, homens, também podem olhar para o feminino da família, caso sejam homens mais femininos, ou também homens olhar para o masculino, se o homem também não foi valorizado e por aí fora. Mas olhar também muito para esta relação com a mãe, quando eu digo a mãe, lembrem-se sempre, a mãe e o pai são portais para a nossa ancestralidade. Então,
Se eu olho para eles e eles são uma extensão de tudo o que veio antes de mim, da mesma forma que eu vou ser uma extensão de tudo o que veio antes de mim para os meus filhos, não é? Então eu vou olhar e vou dizer assim: será que a minha mãe foi valorizada? Não é? Então, se eu sou das primeiras pessoas a ganhar dinheiro, eu nem sei, não é? Eu nem sei o que pedir porque eu vou me sentir mal, não é? Quer dizer, se calhar está-me a dar demais, se calhar eu devia te estar a ajudar, eu devia te estar a fazer porquê? Porque as mulheres, ao longo de muitos anos, centenas de anos, milhares de anos, ao longo de anos, não é? Naturalmente, foram sempre postas neste lugar do servir. Não é? O servir a família, o servir o companheiro, de parir filhos. Portanto, é sempre o serviço ao outro, é sempre quase estar fora. Quando o lugar da mulher também tem que ser dentro. Então, neste espaço onde a parte financeira, a parte da abundância e da prosperidade existe, especialmente para mulheres que estão a iniciar, que são as primeiras pioneiras da família a ir para fora e a ganhar dinheiro, para fora do sistema, não é? Não é necessariamente lá para fora. Para fora do sistema e fazer diferente, naturalmente que eu vou ter uma visão sobre o dinheiro que pode estar um bocadinho tóxica, pode estar um bocadinho doente. Então nós temos que olhar para ela e perceber que é divino ganhar dinheiro com o nosso trabalho. É divino ganhar dinheiro para a nossa segurança. É divino ganhar dinheiro para nos alimentarmos bem, para alimentar os nossos filhos. Portanto, o dinheiro é divino. Não é só para as mãos de alguns. O dinheiro está para as mãos de todos. Então, olhando para isto, olhando para a nossa relação com a mãe, deixo-vos aqui algumas reflexões, não é? Disto que eu tenho estado a dizer, mas também convidar-vos a esta reflexão e deixo-vos aqui algumas questões que vocês podem refletir. Tem as reflexões. Como é que eu olho para o dinheiro? E como é que eu lido com ele? Será que eu respeito o dinheiro? Será que o dinheiro para mim é uma coisa que é tranquila, que é fácil, que até flui naturalmente na minha vida? Ou eu sou uma pessoa que trabalho bastante, pá, até recebo bem, mas depois de vez em quando vêm assim umas contas para eu pagar que eu nem sei de onde é que elas vieram. Até uma pessoa até fica assim mais transtornada. Se são pessoas que conseguem amealhar ou não. E como é que vocês lidam com as vossas relações? Como é que vocês lidam com o vosso trabalho? Então, há este espaço de aqui de alguma reflexão e se quiserem partilhem comigo, eu adoraria ouvir os vossos comentários, seja aqui neste vídeo, seja em mensagem privada, estejam totalmente à vontade para partilhar comigo. Mas mesmo nós olhando bem para a nossa mãe e tendo uma relação bonita com a nossa mãe, há muito mais do que aquilo que nós sabemos. Então, não só olhar para aquilo que está lá atrás, mas também olhar para as ancestrais femininas, como é que elas lidavam com a maternidade, com os relacionamentos, com o dinheiro, entendem? Com isto tudo que eu tenho estado a falar. Então não é só a mãe, é muito mais profundo do que ser só a mãe. Porque a mãe é o portal, não é? Mas então vamos olhar lá para trás. Como é que elas viviam as coisas? E vamos escrever sobre isto. Vamos trazer para um caderno, vamos olhar, refletir e vocês vão ter grandes insights sobre os vossos próprios comportamentos e sobre a forma como vocês vivem a vossa vida. Meus amores, queridas almas maravilhosas, obrigada pelo vosso apoio. Tenho sentido muito o vosso amor aqui nos vossos comentários e também lá no grupo de Telegram e no Instagram. Portanto, quem quiser seguir-me tem aqui todos esses dados, todas essas informações. É um gosto estar a fazer este vídeo para vocês e aqui estamos nós neste, neste caminho para dentro, não é? Um caminho que é para dentro. Até já e um chico coração.